7 passos para ver Deus em vida. Juliano agora ficou louco, ficou maluco. Sim, fiquei doido e eu quero te explicar isso nessa live de hoje. Mas antes da gente começar, antes da gente entrar no tema, eu queria que você se sinta bem-vindo nesse lugar, se sinta bem-vindo nesse ambiente, um ambiente transformador, um ambiente onde pessoas querem crescer tanto no corpo, na alma, no espírito principalmente. Esse é o desejo do meu coração, que vocês cresçam em todas as áreas da vida de vocês. Então, para que a gente cresça, mas não cresça sozinho, já quero te recomendar que você clique no aviãozinho na parte inferior, quem está no Instagram, no aviãozinho na parte inferior da sua tela e recomende essa live para no mínimo 3 pessoas. Recomende a live para no mínimo 3 pessoas. Pega papel e caneta. Eu sei que você vai gostar muito do que você vai ouvir aqui. Vai te dar um direcionamento muito bom para sua vida espiritual, para sua vida emocional, para sua vida física, para o seu corpo. Então, pega papel e caneta, recomende essa live para outras pessoas. É um tema polêmico, mas eu quero discorrer esse tema com você segundo a Bíblia. É claro, segundo a Bíblia. Eu não quero falar nada da minha cabeça aqui. Eu não venho trazer nada simplesmente da minha cabeça. Eu quero te dar um direcionamento para a sua vida segundo a Bíblia, para que você cresça na sua parte, na sua vida física, no seu corpo, na sua vida emocional e na sua vida principalmente espiritual. Eu não sei se você entende dessa forma, mas nós somos um espírito que nós possuímos uma alma, sentimentos e nós habitamos em um corpo. Então, o nosso principal foco é cuidar do nosso espírito. Nós perdemos essa essência e eu, juntamente com vocês, nós queremos resgatar essa essência de cuidar do nosso espírito. Então, pega papel e caneta, recomende a live para no mínimo 3 pessoas. Gente, você não vai prejudicar ninguém se você clicar no aviãozinho e recomendar a live. Pelo contrário, você vai ajudar outra vida a crescer juntamente conosco aqui nessa comunidade. Se você não é inscrito lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, porque eu também estou gravando para o YouTube, não ao vivo, se inscreve no canal do YouTube. Como que eu faço isso, Juliana? Você vai no link na minha bio, não precisa ir agora, pode ir depois. Vai lá na minha bio, você vai clicar lá no link. No link tem direcionamento para o YouTube, você clica lá e se inscreve no canal e ativa notificações para mais vídeos e lives como essa daqui, para que você, no seu tempo, você volte, revise, anote tudinho e confira na palavra, seja igual o povo de Bereia, entende? Seja igual os bereanos. Vá conferir na palavra aquilo que qualquer pessoa estiver expondo para a sua vida nos dias de hoje. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre esse tema que é polêmico. Eu estou muito empolgado para falar sobre isso. 7 passos para ver Deus em vida. Tá, mas e aí? A palavra diz que ninguém pode ver Deus. Como é que você quer dar 7 passos para ver Deus em vida? Tá, primeiramente, para poder discorrer esse tema de ver Deus, eu quero te dar 2 textos básicos para que a gente venha discorrer isso. Vou dar 7 passos para você ver Deus e a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus. Vamos entender o que é isso? Vamos discorrer o que é isso um pouquinho dentro da palavra para que depois a gente entenda esse passo a passo e o que eu quero dizer com esse tema que parece ser polêmico, mas quem ficar até o final realmente vai pegar uma direção para sua vida e vai ter a sua vida transformada segundo a palavra. Boa tarde para você que está no Brasil, boa tarde, primo, boa tarde, minha mãe que entrou aqui. Para você que está no Brasil, para você que está aqui na Califórnia ou nos Estados Unidos em geral, bom dia ainda, são 10h05 da manhã nesse momento. Vamos lá, eu quero te dar 2 textos base para a gente poder discorrer sobre esse tema. O primeiro é Gênesis 32:30, que Jacó diz assim: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva.
vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Uau! Jacó falou que viu a Deus. Em que momento? No momento que ele lutou com o anjo, lutou com Deus, e ele em Betel, que ele chamou a casa de Deus, e ele falou: eu vi a Deus face a face. Vamos pegar outro texto para a gente comparar. Outro texto é Êxodo 33, 20, que diz assim: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Que contexto é esse? Esse é um contexto onde Moisés está no monte e ele anseia em ver a face do Senhor. Moisés está no monte com Deus e ele anseia ver a face do Senhor. E o Senhor fala isso aqui para Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, calma aí, a Bíblia está entrando em contradição? A Bíblia tá mentindo aqui nos textos? Quem mentiu? Já, tudo bem que Jacó, naquela época, o nome era enganador, mas será que ele mentiu ao dizer que viu a face de Deus e ele foi salvo? Calma, vamos entender os contextos, vamos entender o que a Bíblia quer dizer com ver a Deus. Vamos entender isso. Já que o próprio Deus disse que ninguém, nenhum homem, poderá ver a face do Senhor e viver. Nenhum homem pode ver a face do Senhor e viver. Mas Jacó disse que viu face a face, certo? E aí, o que a Bíblia quer dizer com isso? Vamos lá. Se não pode ver a Deus, porque alguns personagens disseram que viram. Se a gente não pode ver a Deus, então por que algumas pessoas disseram que viram? Vamos lá em João 1,18, só para te dar mais um contexto sobre isso. Diz assim: ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha só o que João disse. João disse que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito foi quem revelou o Pai. De quem João está falando? João está falando de Cristo. João está falando de Jesus. Jesus revelou o Pai. Mas Jesus revelou a face do Pai? Não, Jesus não revelou a face do Pai, mas revelou quem era o Pai. Então, por que no Antigo Testamento os outros personagens falaram que viram a face? Outros falaram também que viram a face de Deus. Então, tem outros textos aqui que a gente vai discorrer dizendo que homens viram a face de Deus. Mas quando eles falavam que viram a face de Deus, o que exatamente eles estavam querendo dizer? Deixa eu te explicar. Segundo a teologia, as manifestações de Deus na Terra se chamam de teofania. É quando Deus se manifesta na Terra. Essa manifestação grandiosa e gloriosa é semelhante, na descrição bíblica, é semelhante a ver a face. É como se eu sentisse você tão forte, eu não estou te vendo, mas eu estou sentindo você tão forte, como se eu estivesse vendo você face a face. Você entende agora? A Bíblia não está entrando em contradição. É um termo de teofania, da aparição de Deus na terra. Eu sinto a presença de Deus tão forte, tão gloriosa, que é como se eu estivesse vendo a Deus face a face. Não existe contradição nisso. Existe simplesmente uma figura de linguagem. Eu te vejo face a face da forma que é tão gloriosa que eu te sinto. Eu te sinto de uma forma tão forte, tão gloriosa, que é como se eu estivesse te vendo face a face. E isso é maravilhoso. Essa manifestação não era a própria imagem de Deus. Essa manifestação não era a própria imagem de Deus. Você que está chegando aqui no Instagram agora, seja bem-vindo. Pega papel e caneta. Nós estamos discorrendo um tema polêmico, bom e direcional para a sua vida. Você pode estar salvando a sua vida e a vida de uma outra pessoa também, com anseio da melhor coisa que o homem
pode ansiar na vida dele, que é desejar conhecer o Senhor. É esse direcionamento que eu vou te dar hoje, para que toda religiosidade venha sair da sua vida, para que todo julgamento venha sair da sua vida, para que a conexão com o Pai seja mais estreita na sua vida e você entenda esse conhecer o Senhor. Vamos lá? Deixa eu te dar alguns outros exemplos aqui. Ó, Êxodo 19, do 9 ao 25, diz: Isso aqui é quando o povo ele viu Deus em formas de nuvem, em formas de relâmpagos, em formas de trovões. Que hora foi essa? Foi a hora que Deus pediu para o povo se consagrar. Perdão, me dá um minuto. Me dá um minutinho. Voltei. Ao vivo é coisa linda, né? Então, esse momento aqui é o momento onde Deus fala para o povo, fala para Moisés falar para o povo para se consagrar, para o povo se aproximar do monte, que ele ia descer até o monte e ia ensinar ao povo. Nesse momento, quando o povo se aproxima, mas Deus fala para o povo não subir ao monte, porque a glória era tão forte e o povo poderia morrer, mas que o povo ficasse até o pé do monte para ouvir o Senhor. E ali eles começaram a ouvir trovões e relâmpagos e nuvem muito forte naquele lugar. Eles ficaram desesperados e não quiseram falar com Deus mais, pediram somente para Moisés falar com Deus. Essa é a forma que eles descrevem de que eles viram a Deus. Essa é uma das formas que eles descrevem que eles viram a Deus. Mas o que eles viram foi a manifestação de Deus e não a face de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés no monte. Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, Deus falou assim: ó, se esconde na fenda da rocha, que eu passarei sobre ti a minha bondade. E Moisés viu o Senhor pelas costas. Ele viu a bondade de Deus pelas costas. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito, meu amigo, que a glória de Deus foi tão forte, a bondade, a alegria, a felicidade, um mix de sentimento que Moisés sentiu ali naquele momento foi tão forte, foi tão glorioso, e foi isso, essa expressão que Deus quis passar para Moisés. Olha, Moisés, como é a minha glória. Ela é boa. Assim como é a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu só estou mostrando para vocês algumas manifestações de Deus no Antigo Testamento, onde muitos disseram que viram a Deus, mas não viram a face de Deus, viram a manifestação de Deus. O outro foi em Isaías 6, onde Isaías ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali ele vê em visão, ali é diferente. Ali ele teve uma visão e não em carne. Olha o que Deus disse para Moisés: nenhum homem pode me ver e viver. Não pode. Essa carne, ela não suporta toda a glória de Deus. E aqui eu quero fazer um link para que você entenda o que foi a maravilha de Deus aqui na terra. O que foi a maravilha de Jesus aqui na terra? O que foi a maravilha de Jesus tabernacular entre nós? Ele abriu mão dessa glória que eu acabei de falar para vocês. Ninguém pode ver Deus em sua totalidade da sua glória com esta carne física aqui e viver. Não é tamanha glória que tem o Senhor. Não pode, uma pessoa não pode viver. Isaías viu em visão. Aqui foi diferente. Isaías teve uma visão do trono de Deus. Em Êxodo 3:2 diz:
apareceu para mim um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Esse texto você conhece muito bem, que é o texto de Moisés, onde Moisés viu a sarça ardente. E ali o Senhor aparece para Moisés através de um anjo. Moisés descreve a manifestação de Deus do fogo que não consumia, da sarça que não se consumia. Ele descreve que foi o anjo do Senhor. Ou seja, ele não viu a face de Deus, ele viu a manifestação de Deus. Esses homens viram a manifestação forte do próprio Deus, mas não a sua face. Você entende? Quando a gente descreve que para ver a Deus. É por isso que na nossa adoração, é por isso que quando eu estou em adoração, eu falo, Senhor, me mostra a sua face, me mostra a sua beleza, me mostra a sua grandiosidade. É uma figura de linguagem, um desejo de aproximar do Senhor, um desejo forte de conhecer o Senhor em uma intimidade. E é isso que eu queria trazer para você hoje. Eu quero trazer esse desejo. É 7 passos, sim. Eu poderia trazer milhões de passos. Só que eu sei que vocês gostam de passos, vocês gostam de caminhos, vocês gostam de trilhar algo. E eu trouxe esse tema polêmico justamente para você trilhar um passo. Mas você não necessariamente precisa seguir os 7 passos, você precisa conhecer e comparar com a sua vida para saber. A minha vida, ela condiz com se aproximar do Senhor? A minha vida condiz com isso? O meu caminhar, o meu andar, o meu dia a dia, ele condiz com querer conhecer o Senhor? Será que condiz ou não condiz? Ou será que eu não preciso fazer nada e ali eu já conheço o Senhor, eu já olho o Senhor nas árvores, eu já olho o Senhor no vento e já está tudo bem? Ou será que tem mais? Será que tem mais para conhecer desse Deus? Será que tem mais para conhecer de Jesus? Ou será que a nossa vida ela se resume a uma vida rasa, a uma vida simples de ir a um lugar e levantar as mãos e entregar as minhas ofertas e ali escutar um louvor ou até mesmo cantar para quem canta, tocar para quem toca, limpar para quem limpa e voltar para minha casa e continuar minha rotina simples? Será que se resume a isso? Eu, nessa manhã, para quem está aqui na América, ou nessa tarde, para quem está no Brasil, eu quero te falar, eu quero falar para os famintos. Eu quero falar para você que já viveu algo extraordinário com o Senhor, e o Senhor tem tocado no seu coração, mas você está sem forças. Você já sentiu algo, você sabe que a sua alma anseia por algo extraordinário da parte do Senhor, mas você não consegue ter uma direção, você não consegue ter forças. O seu corpo depende de uma direção, depende de algo, depende de uma palavra, depende de alguém. E eu quero te falar, se você entender o que é o conhecer do Senhor, não vai depender. Você não vai depender disso. Amém? Então, eu quero te falar assim, eu quero te falar sobre 7 passos. Eu quero te falar assim sobre 7 passos para ficar mais próximo dessa manifestação da sua vida. Então, eu já falei para você aqui que a manifestação no Antigo Testamento, muitos personagens, eles falavam como se fosse ver a face de Deus. Então, Juliana, existe uma forma de eu me aproximar dessa manifestação e que diferença isso vai fazer na minha vida? Opa, que pergunta boa, gente. Que pergunta boa é essa? Que eu mesmo fiz e eu mesmo vou responder. Primeira coisa é o que Jesus disse para Nicodemos. O que Jesus disse para Nicodemos? Deus é espírito e importa que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Depois você dá um Google, pesquisa o texto, você vai ver Jesus conversando com Nicodemos e Jesus fala isso. Deus é espírito. Importa que venhamos o adorar em espírito
em espírito e em verdade. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Mas antes de falar desses passos para se aproximar, eu quero te fazer uma outra pergunta e te responder também, que é: o que Deus quer de nós? O que realmente Deus quer de nós? Para que você entenda o que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Será que o mover, será que os movimentos na igreja, o movimento pentecostal, ele faz diferença na sua vida? Ou ele vai fazer diferença na sua vida? O que tem mudado na sua vida com esses moveres? O que realmente é o que nós precisamos buscar e o que realmente Deus quer de nós? Para que a gente tenha mudança ocorrente na nossa vida, efetiva na nossa vida. Gente, o evangelho não é um evangelho político, ele é um evangelho efetivo de mudanças. Então, nós podemos sentir a manifestação de Deus, sim, sendo direcionados. Quando Moisés viu aquela sarça, ela não se consumia, ele foi marcado por uma presença e foi direcionado numa missão que ele não podia mais voltar atrás. Quando ele se deparou com o Faraó, na primeira conversa dele com o Faraó, onde o Faraó disse que não arredaria o povo, não deixaria o povo ir para o deserto para adorar o Senhor, ele poderia desistir naquele momento, mas ele não desistiu. Por quê? Porque lá naquele monte ele foi marcado. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida hoje, para que você seja marcado pelo Espírito, para que a palavra venha dividir juntas e medulas e você venha entender o que é mais importante para a sua vida e você não pode parar de crescer. Qual é o crescimento que realmente nós não podemos parar? Na verdade, nós não podemos parar de crescer em nenhuma área da nossa vida, mas principalmente na área da eternidade. Eternidade, grava isso. Em João 17, Jesus faz a oração sacerdotal e ele dá uma chave, que é a chave primordial para nós que somos cristãos, ou você que está escutando, que não é cristão, que tem desejo no seu coração de conhecer Jesus. Olha o que é que Jesus fala. Jesus explica para mim, para você, o que era a vida eterna. O que realmente é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e a seu único Filho. Isso é a vida eterna. A vida eterna, gente, não é ruas de ouro. A vida eterna não é carruagens de ouro. A vida eterna não é ter auréola de anjo, ter asas de anjo. A vida eterna não é o portão celestial de ouro. Essa não é a vida eterna. Jesus descreveu a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Não tem graça nenhuma um céu sem o Pai. Não tem graça nenhuma um céu sem Jesus. Não tem graça. A graça do céu é o próprio Pai. Ele é a graça do céu. A graça do céu é o próprio Jesus. E na oração de Jesus, na oração standard de Jesus, na oração que ele deixou como exemplo, que é a oração do Pai Nosso, ele disse que seja feita a sua vontade, falando para o Pai, assim na terra como é no céu. Eu quero que tudo que ocorra no céu ocorra na terra. Eu quero que o céu desça para a terra. Essa é a vontade de Deus. E nós somos agentes dessa vontade. Nós somos o canal para que essa vontade venha se manifestar aqui na terra. E como que isso ocorre, gente? Isso ocorre através do nosso desejo de conhecer a Deus. O nosso desejo de conhecer a Deus. Então vamos lá a essa resposta. O que Deus quer de nós? O que Deus realmente quer de mim, quer de você? Olha o que Jesus falou em Mateus 9:13. Eu espero muito que você esteja anotando esses textos. Eu espero muito que você esteja ligado nessa live, porque está sendo transformador.
Em Mateus 9:13, olha o que Jesus falou. Vai aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. De onde Jesus tirou esse texto? Jesus tirou esse texto lá de Oséias. Oséias profetizou. Deus falou através da boca de Oséias. Deus falou o seguinte: misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento mais do que o holocausto. Olha o que Deus está falando. Deus está falando que quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer o conhecimento mais do que o holocausto. O holocausto se refere a sacrificar, a queimar os animais naquela época. É uma simbologia para o dia de hoje. Nós não fazemos isso hoje, mas os sacrifícios foram as sombras dos tempos vindouros, as sombras dos dias de hoje, para que você entender. Deus não quer sacrifícios mais do que misericórdia. Misericórdia, nesse contexto, se você for ler Oséias, é um apontamento para conhecer a Deus. É um apontamento para conhecer a Deus. Isso significa misericórdia. Ele está falando para a gente, ele está dizendo assim, ó, eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero anseio por me conhecer. Eu quero que vocês tenham sede de me conhecer mais do que atingir dons e glórias, mesmo que seja através de mim. Olha o que o Senhor está falando, é muito forte isso, porque o nosso desejo de ter um relacionamento com Deus, ele necessita ser mais forte do que atingir um dom. Gente, nós vamos passar a eternidade conversando e conhecendo as facetas desse Deus, os atributos desse Deus. É uma eternidade. Não é simplesmente somente se prostrar e adorar. É sobre isso também, é claro. Mas quanto mais nós o adoramos, mais nós nos parecemos com ele. Nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Quem você tem adorado? A quem você tem buscado mais? É isso que o Senhor está dizendo. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Às vezes nós fazemos campanhas, sacrifícios para isso, para aquilo outro. Não estou dizendo que você não tem que fazer uma campanha, você faz aquilo que você quiser, aquilo que o Senhor te direcionou. Mas o Senhor está dizendo, é muito mais importante o seu anseio de me conhecer do que o próprio sacrifício. Eu estou entrando nesse tema para você entender o que é mais importante, para depois eu te dar realmente alguns passos, para você entender o que o seu corpo físico pode te sabotar, para te impedir de ter mais relacionamento com Deus. Então é isso que Jesus falou, que ele quer misericórdia e não sacrifício. É isso que Deus quer de nós, anseio por conhecer a Ele, por ter intimidade com Ele. Essa é a chave principal das nossas vidas. É sobre se afastar de um lugar para se aproximar de outro. Olha que frase, eu estava estudando ontem, Deus me deu essa frase e eu anotei, eu quero trazer isso para você. É sobre se afastar de um lugar para se aproximar de outro. Imagina você, eu não sei onde você está agora, eu estou aqui sentado falando com você. Se eu quiser ir para a rua, eu preciso me afastar de vocês. Se eu quiser ir para a praça agora, ali está um sol bonito aqui, para pegar um sol, eu preciso desligar a live e me afastar de vocês para me aproximar de um outro objetivo. Gente, não existe meio termo. Não existe meio termo. Para você andar no Espírito, você precisa se afastar da sua carne. Poxa, Júlia, você está sendo legalista. Não estou sendo legalista. Deixa eu te explicar algo que parece meio doido. Eu não vou ter dedos para falar isso para você. Entenda quem tiver que entender. Quem pegar no Espírito que pegue. Se não, amém. Segue com a sua fé. A energia física, ela é inversamente proporcional à energia espiritual. Se eu fosse você, anotava isso, para que você pegasse essa chave para andar no Espírito. Eu vou falar de novo.
A energia física. O que é energia física, Juliana? Quando você coloca energia no seu corpo. Comida, certo? Comida demais para você andar, para você ter força no seu corpo. A energia física, ela é inversamente proporcional à energia espiritual. Quando você se abstém de algo físico com o objetivo de aproximar do espiritual, é exatamente isso que eu estou querendo dizer nessa frase. É sobre se afastar de um lugar para se aproximar de outro. Talvez isso seja um pouquinho mais profundo para alguns e mais raso para os outros. Mas eu quero te levar num outro nível. E não adianta ficar falando sobre leitinho com vocês. A gente precisa falar de algo mais profundo aqui. Certo? Esse lugar é o desejo de conhecer a Deus. Que lugar é esse? O desejo que você tem no coração de conhecer a Deus, esse é o lugar que nós estamos buscando. Esse é o lugar, gente. O lugar de intimidade com Deus. Para você se achegar nesse lugar, você precisa se afastar de outro. Juliana, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças. Ele já cumpriu todas as coisas na cruz do Calvário. Não há nada que eu possa fazer. Você está correto em um ponto e errado em outro. Como assim? Deixa eu te explicar algo. Tudo que Jesus fez por mim e por você já está feito. Ele já cumpriu. Não há nada que Jesus tenha que fazer para que eu venha me aproximar de Deus. Não há nada que Jesus tenha que fazer para que eu venha ter intimidade com Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quanto mais eu falo com vocês aqui, quanto mais eu conheço cada um de vocês aqui, mais eu tenho intimidade com vocês. Para que eu venha fazer isso, o que eu estou fazendo aqui agora, abrindo uma live, tendo intimidade com vocês, conhecendo vocês, ouvindo vocês, vocês me ouvindo da maneira que vocês quiserem colocar aqui no chat, pergunta, qualquer coisa. Essa troca mútua se torna cada vez mais íntima, correto? Para que eu venha fazer isso, eu preciso, por exemplo, me afastar um pouquinho da minha esposa que está ali no sofá. Ela está ali no sofá com o meu pacotinho, com a minha filha. E eu precisei me afastar delas duas, que eu poderia estar com elas, para estar com vocês. Não é sobre o que Jesus já fez. O que ele já fez, ele já fez. Ele já me deu livre acesso a essa intimidade com Deus. Eu li para vocês. Ele revelou o Pai. Mas, gente, eu e você precisamos decidir nos relacionar. Nós precisamos decidir se afastar de um lugar para se aproximar de outro. Nós precisamos decidir mudar de nível. É engraçado isso, porque muitas pessoas falam, cara, tudo que Jesus fez já está feito, eu não preciso fazer mais nada. Tudo bem. Mas é engraçado que também eu olho para a vida de Jesus com os discípulos e eu vejo que Jesus tinha 72 discípulos, 12 eram íntimos com ele, 3 eram mais íntimos ainda e 1 era o discípulo amado. Por que isso acontecia? Desejo de conhecer. Vontade de conhecer. Qual é a sua fome? Qual é a sua vontade? A sua vontade é vontade de ir para a igreja? Ou é vontade de conhecer o Senhor? Porque se a sua vontade é vontade de conhecer o Senhor, os passos que eu vou te dar aqui são infalíveis. Infalíveis para uma vida de intimidade com Deus. E se você tem uma vida no Espírito, você entende que você precisa mudar o seu corpo, então você começa a mudar a sua estrutura física. Você entende que você precisa mudar o seu emocional, você entende que você precisa servir pessoas, por isso o seu emocional precisa estar melhor. Então você começa a buscar
algo para melhorar a sua vida emocional, o seu relacionamento conjugal, a sua casa precisa estar melhor. Quanto mais você faz isso, quanto mais você vai caminhando de melhor em melhor, o Espírito Santo vai te guiando, mais a sua vida vai crescendo. Quanto mais você faz isso, mais próximo do espiritual você vai estar. E nesse momento eu quero te dar agora 7 passos para te ajudar com isso. 7 passos. Qual é o primeiro passo para ter uma vida de conhecimento da manifestação de Deus? O primeiro passo é amor próprio. Caramba, mas o primeiro mandamento fala que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Gente, você não consegue amar ninguém, se você não tiver amor próprio. E esse anseio pela ajuda do Senhor faz você amar o Senhor acima de todas as coisas. E é exatamente isso, esse pedido. Fala, Senhor, me ensina a me amar. Eu não sinto mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade, Senhor Deus, de dar mais um passo à frente. Eu estou vivendo, Senhor Deus, talvez você seja essa pessoa. Eu estou vivendo, Senhor Deus, uma vida onde eu me sinto rejeitado, eu me sinto rejeitada. Eu estou vivendo uma vida onde eu não me sinto amado, uma vida onde eu não me sinto amada. A primeira oração que eu peço para você fazer, pede para o Senhor transformar esse sentimento. Senhor, faça-me sentir esse amor, faça-me sentir essa glória. Faça-me sentir o Senhor mais próximo de ti. Ama a ti mesma. Ama você mesmo. Fala, Senhor, faça eu sentir esse amor por mim mesma. Faça eu sentir que eu sou preciosa, que eu sou precioso para ti. Ama a si próprio. Segundo, ama a Deus acima de todas as coisas, porque o próprio Senhor vai fazer você se amar. Vai fazer você se sentir, como diz a Bianca no curso dela, no brand dela, que é sinta-se. É exatamente isso. O Senhor faz você se sentir. Sabe por quê? Porque você é filho amada. Você é filha amada, você é filho amado. Você não é mais escravo, você não é bastardo, você é filho. Então é esse sentimento que tem que ter dentro do seu coração, sentimento de filho. A partir desse sentimento de filho, você começa a entender que amar a Deus acima de todas as coisas é a coisa mais importante da sua vida. Mais do que amar a sua família. Porque quando você ama a Deus, você entende que Ele pede para que você cuide e ame da sua família. Ele pede que você cuide e ame o seu corpo. Cuide de você mesmo. Então não tem essa, gente, de vamos parar de ser hipócrita conosco. Vamos começar a ter autorresponsabilidade. Se eu vou a um lugar em adoração ao Senhor, se eu o adoro, para de ficar se enchendo de gorduras. Para de ficar cansado de tanto comer açúcar. Para de assistir coisa que vai prejudicar a sua mentalidade. Para de fazer isso, porque é hipocrisia. Quando você ama a si mesmo, você diz que ama o Senhor, mas você não tem cuidado de si mesmo, quem ama, cuida. Você precisa cuidar de você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você entende isso? É meio que hipócrita quando a gente diz que nós amamos o Senhor, mas não cuidamos de nós mesmos. Não é sobre, gente, não é sobre uma moralidade. Eu não estou falando para você sobre algo moral, sobre moralidade. Eu não estou falando sobre isso. Cuide você da sua moralidade. Eu estou falando para você cuidar do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, quando você se ama, você entende o que é amar a Deus. Porque Ele deu esse corpo para que nós venhamos cuidar dele. Então, ame a si. Cuide do seu corpo. Olha só o que a Regina colocou.
tudo que destrói o templo do Espírito Santo que habita em nós, é, siga que eu segue que eu não me amo. Assim eu entendi. E se não me amo, não tenho condições de dar amor que é fruto do Espírito. É sobre isso. É sobre isso. O próximo passo que eu ia dizer é justamente sobre isso. Porque para dar o próximo passo, eu preciso me amar, amar a Deus, me amar uma correspondência do sentimento que eu tenho por Deus, e eu preciso ter compaixão. Compaixão. Se eu estou de frente para alguém, deixa eu te dar esse exemplo que ele é maravilhoso, presta atenção. Se eu estou de frente para você, agora eu estou me vendo porque eu estou na live, certo? Sim, significa que eu não me amo, exatamente. Se eu não cuido de mim, eu digo que eu amo a Deus, mas na verdade significa que eu não me amo, significa que eu não tenho correspondência do amor de Deus. É simples. Vamos lá ao próximo passo. E agora eu estou me vendo porque eu estou me vendo na tela da live, mas se eu estou conversando com você pessoalmente, eu estou olhando nos seus olhos, eu estou te vendo, mas eu não estou me vendo. Imagina você conversando com uma pessoa, você está olhando nos olhos dessa pessoa, certo? Você está vendo essa pessoa, mas você não está se vendo. Juliana, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Deus fez os seus olhos para que você olhasse para o outro, não para que você olhasse para você mesmo. Os nossos olhos é para que nós venhamos olhar o outro e não para que nós venhamos olhar nós mesmos. Isso é um apontamento para servir. Até na criação, Deus está gritando sobre os nossos propósitos e nós não entendemos. Gente, quando você serve o outro, e esse é um loop infinito de crescimento. O maior crescimento que nós possamos ter em nossas vidas é servir ao outro. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu me disponibilizei tempo, dedicação para separar essa palavra para você, para que eu viesse servir você. Não é uma barganha. Eu entendi do luto infinito, meu amigo. É um ganho infinito quando você aprende a servir o outro. Para de. Uma das chaves do não julgamento é quando você serve uma pessoa, mas na verdade aqui dentro tem um sentimento assim: quando que isso vai voltar para mim? Tudo que eu faço volta, né? Para com esse sentimento. Nós devemos amor a todos e ninguém nos deve nada. Nada. Vocês não devem nada para mim. Eu não devo nada para vocês. A não ser amor. A não ser servir. Olha só esse chat. Somos colaboradores de Deus. O Espírito Santo é o ajudador, mas temos uma parte significante na obra que ele começou em nós. Cara, o Espírito Santo ele significa que ele faz junto. Ele é um colaborador. Ele é paracleto. Paracleto é uma palavra em grego que significa fazer junto. Ajudador. Não é eu faço sozinho, o Espírito Santo faz sozinho. Deus faz tua parte, não tem nada para fazer. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele é paracleto. Vamos seguir? Então, o terceiro passo é compaixão. Eu estou falando sobre intimidade. Para que você venha ter a manifestação de Deus presente na sua vida, você precisa ter compaixão. Olha só, em vários textos, Jesus curou muitas pessoas. Mas antes, o autor dizia estas palavras. Ele falava assim: e Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão dela. Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão dela. Esse é o segredo. Eu vou falar um pouquinho diferente para que vocês entendam. Essa é a frequência do amor. Quando você tem compaixão pelo outro. Olha a chave que Jesus deixou. Entre na frequência do amor.
É quando você sente a dor do outro, sente aquilo que o outro está sentindo. Você sabe que você pode fazer mais. Aquilo que Deus colocou na sua mão não é para você mesmo, não é para o seu próprio umbigo, é para que você venha fazer mais. E quando você entende esse loop de ganho infinito, mais você quer servir. Essa é a chave do reino. Essa é a chave do reino. O quarto é relacionamento. Eu já estou acabando. Relacionamento é diferente de orar para que se mova. Perdão, é diferente de orar para que Deus se mova ou faça algo. Relacionamento é diferente de orar para que Deus se mova ou faça algo. É perceber o Senhor nos mínimos detalhes. Relacionamento é perceber o Senhor nos mínimos detalhes. É quando você escuta o Senhor, ou através do seu espírito, ou através da própria palavra dele. E quando você fala com o Senhor, você entende o Senhor falar, perdão, e quando você entende o Senhor falar nos mínimos detalhes da sua vida. Gente, Deus está falando com a gente nos mínimos detalhes. Deus está falando conosco nos mínimos detalhes. Às vezes é numa placa, às vezes é numa propaganda na rua, você está passando de carro, você olhou e ali você entende que Deus falou com você. Às vezes é numa pessoa que se aproximou de você e te deu uma palavra e você entende que Deus está falando com você. Você começa a perceber na atmosfera por onde você anda, Deus falando com você e te dando direcionamento. Cada vez mais que você toma um passo e você entende que aquele passo foi Deus que te direcionou, mais aumenta o seu relacionamento. Isso é intimidade. No dia a dia. E isso vem através do quê? Isso vem através do seu quarto. Isso vem através de quando você fecha a porta do seu quarto e entra em intimidade com seu pai. Quando você sai, você vai sentindo e vai percebendo o Senhor falar com você no seu dia a dia. Às vezes é uma porta de emprego. Olha, preste atenção. Eu tava no extremo norte e, e eu fui direcionado no trabalho para ir ao extremo sul para ir visitar um cliente, certo? E quando eu cheguei lá, foram mais ou menos 2 horas de viagem. Quando eu cheguei lá, o cliente requisitou algo que não era aquilo que nós fazemos, não era aquilo que a empresa faz. Então eu fui lá, eu dei um conselho para o cliente, nós conversamos um tempo. Eu saí da casa do cliente pensativo. Eu falei assim, cara, esse cara requisitou algo que não tem nada a ver com o que a empresa faz. Por que que eu fui mandado para cá? Será que os caras erraram? Mas os caras, eles atendem o telefone. Antes de mandarem a gente, o pessoal do escritório, antes de eles mandarem a gente, eles atendem o telefone. Eles sabem que é para... Deveria saber, pelo menos, para que tipo de cliente nós estamos sendo direcionados. E eu saí com isso na cabeça. Eu fui até o escritório, porque eu não estava tão longe do escritório assim. Quando eu cheguei no escritório, uma pessoa no escritório olhou para mim e falou assim: ainda bem que você está aqui. Eu, por quê? Porque eu queria pedir que você orasse por mim. Aí eu, amém. Naquele momento, fez um na minha cabeça e eu entendi. Ah, Espírito Santo, o Senhor não dá ponto sem nó, não. Eu entendi. E ali aquela pessoa precisava de um direcionamento para uma casa. E aí eu orei. Eu não senti nada no meu espírito que aquela porta seria aberta. Mas o Senhor me direcionou numa oração para que aquela pessoa sentisse a vontade de Deus naquela situação. Sentisse Deus naquele momento. E a minha oração foi: Pai, se essa porta for sua, direciona ela, abra essa porta. E que ela entenda que foi o Senhor que abriu. Mas se essa porta não for sua, que o Senhor dê paz. Que o Senhor dê paz a ela. Algumas semanas depois, ela pegou a chave da casa e ela veio me contar toda feliz de que Deus tinha aberto essa porta para ela. É sobre isso, é sobre direcionamento no nosso dia a dia.
Para quem você tem falado? Você tem olhado para as pessoas. Perdão. Antes de você. Perdão, caiu aqui e voltou. Antes de você sair de casa, você tem falado para o Espírito Santo: Espírito Santo, quem é que nós vamos tocar hoje? Com quem é que nós vamos falar hoje? Você tem falado isso com o Espírito Santo? Você tem perguntado isso para o seu ajudador? Gente, você é carta viva. Você é carta viva nessa terra. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Você não pode sair da sua casa de qualquer maneira. O seu testemunho vai mudar a vida de outra pessoa. Com quem você tem falado? Com quem você tem dado testemunho? Os discípulos, os apóstolos, eles iam de aldeia em aldeia, contando na aldeia seguinte o que aconteceu na aldeia anterior. Para que a fé das pessoas daquela aldeia onde eles estavam aumentasse e para que a glória de Deus venha a se manifestar. É sobre isso que a gente se anda. A gente anda sobre essa fé. O quinto passo que eu quero te falar é: caminhe sobre a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Caminhe sobre a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Eu estou aqui com a minha esposa. Não adianta eu falar assim que eu faço a vontade da minha esposa se eu faço tudo ao contrário daquilo que ela diz. Ela vai ficar cada vez aborrecida comigo. Vai ficar cada vez chateada comigo. Entendeu? Então, você fazer a vontade de Deus é você entender qual é a vontade dele segundo a palavra dele. Você tem que ler a palavra. Eu não sei quanto tempo você gasta lendo a palavra ou entendendo a palavra. Busque na palavra entender a vontade de Deus. O sexto é oração. E aqui eu falo sobre pedir. Aqui eu falo sobre bater. Aqui eu falo sobre buscar. Oração. Eu vou linkar o sexto com o sétimo. Oração e jejum. Por que o jejum? E por que a oração? Volto a dizer, eu volto a te dar essa chave, se eu fosse você, anotava. A energia espiritual, ela é inversamente proporcional à energia física. Quando você jejua, você se abstém da energia física e você aumenta a sua energia espiritual em oração. Não é somente jejuar e passar fome. É você abaixar a sua energia física, aumentando a sua energia espiritual em oração. Isso te torna mais propício, mais sensível à voz de Deus que já está falando com você. A sua oração não muda Deus. O seu jejum não muda Deus. Te torna e me torna mais sensível daquilo que Deus já está falando. E aqui eu vou te dar um bônus para que a gente encerre. Eu vou te dar um bônus que é: o próximo passo é: não julgue. Tire o julgamento do seu coração. Tire o julgamento. Que fulano tem mais intimidade que ciclano. Que fulano ora mais que ciclano. Porque ele jejua, porque ele ora. Aquilo acontece porque ele paga preço. Tira esse julgamento da sua boca. Tira esse julgamento do seu coração. Quanto mais você se aproxima desse julgamento, menos você se aproxima de uma intimidade, de uma manifestação. Olha para a vida de Jesus. Jesus não julgou, não teve julgamento nas frases de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher adúltera que seria apedrejada e ele falou assim: ó, aonde estão os seus acusadores? Eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peques mais. Tire o julgamento do seu coração. Quanto mais a sua cabeça, ela está acostumada, você já traçou o caminho neural de julgamento, dizendo quem faz mais e quem faz menos. Não é quem faz mais e quem faz menos, gente. Não é sobre quantidade. Não é sobre quantidade. Gente, intimidade não é sobre quantidade. Intimidade é sobre intencionalidade. É diferente. Quando Samuel olhou para o irmão de Davi,
que era bonito e forte. Ele falou assim: esse aqui, Senhor, achei. Esse aqui vai ser o ungido do Senhor. O Senhor olhou para ele e falou assim: Samuel, você olha o que está diante dos seus olhos. Eu olho o coração. É o coração que eu vejo. O Senhor está olhando as suas intenções, gente. O Senhor não está olhando a quantidade de vezes que você ora. Quando orares, não ores como os fariseus. Não jejue como os fariseus, porque eles querem se mostrar para os outros para receber tapinha nas costas. Não faz isso. Isso vai te afastar de uma intimidade e sensibilidade para ouvir a voz do Senhor de direcionamento na sua vida. Retire todo julgamento, retire toda religiosidade da sua vida. Amém? Eu espero que você tenha recebido esses passos, espero que você tenha entendido sobre conhecer a face de Deus. Eu queria orar por você. Eu sei que não tem tantas pessoas aqui no Instagram agora, mas eu sei que outras pessoas assistirão. Você que está no YouTube, você que vai assistir essa live posteriormente, eu quero orar por você também. Eu queria que você colocasse aqui no Instagram, se você tem alguma dor física no seu corpo, eu quero orar por cura agora. Eu quero liberar uma unção de cura. Na semana passada foi incrível. Pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas. Eu sei que esse tema, gente, foi um pouco mais denso. E eu sei que muitas pessoas não curtem temas densos. Mas tudo bem. Eu estou aqui para falar com quem quer crescer. Eu não estou preocupado com quem não quer crescer. Quem não quer crescer pode sair da live, não precisa assistir. Quem não quiser receber do Senhor, não tem problema. Mas eu estou aqui para falar com quem quer crescer. São essas pessoas que a gente está aqui disponível para poder falar. Eu quero orar por cura nesse momento. Se você quiser clicar nesse aviãozinho e direcionar, eu vou dar 5 minutinhos orando por cura, direcionando a sua vida nesse momento. Eu quero liberar algo sobre a sua vida nesse momento. Eu acredito na unção do Senhor. Eu sinto e vivo a unção de Deus sobre a minha vida. Eu sinto e vivo esse rio de Deus, esse liberado Senhor sobre a minha vida, direcionando para a sua vida. Não porque eu sou especial, não porque eu sou especial, não porque você é especial. Nós, na verdade, somos especiais para o Senhor. Mas se você não acredita no fluir de Deus na sua vida, dificilmente você vai sentir o fluir de Deus na sua vida. Se você não acredita que Deus pode te curar, dificilmente você vai ser curado. Se você não acredita que você pode mais no Senhor, dificilmente você vai fazer sinais através de Jesus. Então, eu acredito nesse fluir, eu quero liberar esse fluir agora sobre a sua vida. Amém? Pai, eu te dou graças. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Te dou graças pela sua bondade, te dou graças pelo seu amor. Te dou graças, Jesus, porque o Senhor, quando subiu aos céus, o Senhor deu dons aos homens. Te dou graças, Jesus, porque o Senhor soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E esse Espírito foi compartilhado conosco. Te dou graças, Senhor. Te dou graças, Senhor Deus, pela manifestação da sua glória e do seu poder. Te dou graças, Senhor Deus, pela na sua palavra nós temos direcionamentos para a nossa vida e ter concretizado, está aqui enraizado em nós o que é a sua vontade. E a sua vontade é fazer na terra como é feito no céu. Por isso eu te dou graças, Jesus. Nesse momento, eu declaro em nome de Jesus, toda e qualquer dor venha sair agora do corpo deles, em nome de Jesus.
Dor de estômago, sai agora, é uma ordem. Dor no fígado, sai agora, é uma ordem. Você que tá com problema no seu fígado, em nome de Jesus, gordura do fígado vai saindo agora, em nome de Jesus. Que você sinta agora o seu estômago queimar agora, em nome de Jesus. Espírito de dor, sai agora, em nome de Jesus. É uma ordem, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito de suicídio. Em nome de Jesus, toda depressão venha sair agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, flua nesse lugar. Espírito Santo, flua nesse lugar. Que o teu rio venha transbordar essas casas agora, em nome de Jesus. Senhor, os teus anjos agora na casa deles, em nome de Jesus. Alguns estão se preparando para ir te adorar, Pai. Mas alguns estão sem vontade. Alguns estão indo, Pai, pela religiosidade, estão indo arrastados. Em nome de Jesus, que a sua intimidade venha enchê-los agora, em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, obrigado. Ei, Jesus. O teu rio venha fluir agora na casa deles, em nome de Jesus. Todo julgamento venha sair, que eles venham entender, Pai, que quando eles chegarem na igreja deles, eles não vão olhar para o irmão da direita nem o irmão da esquerda. Eles não vão olhar o que os irmãos estão fazendo, se fizeram mais, se fizeram menos. Eles vão olhar para ti com anseio, fome e sede pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Obrigado por você participar dessa live até aqui. Compartilhe a live com outras pessoas. Eu tenho certeza que você foi abençoado. Você será também um agente de bênçãos, um agente de transformação na vida de outra pessoa. Amém?